vamos falar sobre atividades significativas. Eu estava com comichão para gravar esse vídeo, porque eu acho que é um tema muito importante pra gente falar, principalmente hoje em dia. Quem aqui é mãe, é pai, é tio, é tia, é professor, é professora, consegue perceber o estilo de crianças que estão vindo, né? A gente consegue perceber, a gente sabe que não são as mesmas crianças de antigamente. Óbvio que não são, né, Juliana? Mas vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? E eu percebo uma grande dificuldade de nós, adultos, entendermos essas crianças, né? E eu coloco nós, eu me coloco também. Por isso que faço questão de sempre me atualizar, de estudar e de aprimorar o meu olhar. Por isso resolvi vir aqui falar com vocês sobre isso. Lá no meu Instagram, se você não me segue, corre lá pra seguir. Uma vez eu fiz uma enquete com os meus seguidores e eu coloquei umas fotos de algumas atividades que eu tirei da internet. E eu perguntei se achavam que eram atividades significativas para crianças da educação infantil. 4, 5, para fazer 6 anos. E no começo eu fiquei bem espantada, eu fui acompanhando o resultado da enquete e tava dando que sim. Que atividades eram essas? Eu não sei se eu vou encontrar para colocar aqui, mas são aquelas atividades assim, copie o número 1, aí tem o tracinho do 1, pontilhado, você tem que copiar. Assim, essas atividades de cópia. Eram bem essas atividades de cópia. E aí as pessoas estavam dizendo que sim, né? E aí eu perguntava o porquê, e aí me respondiam assim, eu aprendi assim e hoje leio, sou alfabetizado e tá tudo certo, né? Porque acho que criança tem que fazer atividade. E aí eu comecei a me preocupar, gente, aquilo tava me dando um negócio, assim, até que o jogo começou a virar. Aí a maioria votou que não, só que não foi a maioria, grande maioria, ficou ali, ó, quase que acirrado. E aí eu bati um papo, tá salvo lá nos destaques do meu Instagram, mas eu resolvi trazer esse vídeo pro YouTube também, porque eu acho muito importante, ainda mais que eu tenho um quadro aqui que fala sobre a minha vida de professora, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esse tipo de atividade, atividades significativas para as crianças de educação infantil. Vocês sabem que eu sou defensora nata da educação infantil. A gente vai vivendo e vai aprendendo, a gente vai vendo quanta besteira já foi feita com essas crianças e continua sendo feita. Então, assim, gente, para começo de conversa, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo é verdade. As crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de anos atrás. E eu digo de anos atrás, de 10 anos atrás. Não são. Imagine de nós, de, sei lá, 30 anos atrás. Não são as mesmas crianças. Por que que não são? Primeiro, porque não são. Óbvio, não são as mesmas crianças. Segundo, porque os tempos são outros. Terceiro, a sociedade é outra. Quarto, eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa linha de evolução, ela fez assim, ó. Assim, muito. A dinâmica de desenvolvimento da criança, hoje em dia, é absurda. A criança, ela já nasce te olhando, te encarando e conversando com você. E não adianta a gente querer lidar com essas crianças da mesma forma que lidavam com a gente, porque não vai dar certo, né? Então eu acho que assim, eu já fiz curso de disciplina positiva, eu já me aprimoro muito. Eu não tô aqui pra defender ideias e teorias nenhuma, eu tô aqui pra falar sobre concepções gerais sobre a criança e sobre o seu desenvolvimento, tá? Então, assim, graças a Deus, hoje nós temos grandes estudiosos, não tô dizendo de coaches, não tô dizendo só dessa moda que tá hoje, que eu acho que pessoas que venham pra agregar bom conhecimento, tá, ok, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as modas, tá? Eu acho que assim, existem grandes estudiosos que vêm desde boas décadas pra cá estudando o desenvolvimento das crianças e parando pra pensar que não adianta a gente querer antecipar coisas que não vão fazer sentido para ela e que podem não ajudar ou até atrapalhar no seu futuro, né? Então, é muito bom que a gente tenha esse tipo de pessoa, de estudioso, para compartilhar esses estudos. Porém, a gente pode ver que os estudos sobre educação infantil fizeram assim, tiveram um salto estratosférico. Porém, a gente entra numa escola de educação infantil, a gente ainda tem até carteirinhas individuais, a gente tem atividades de cópia.
Então, apesar da gente ter uma grande evolução por um lado, a gente tem uma grande defasagem de outro. As escolas, elas continuam as mesmas. As escolas, elas estão começando, assim, elas estão num processo de formiguinha de começar a mudar. E isso precisa acontecer. E eu, já falo isso aqui, há um bom tempo. Hoje em dia, a gente tem que ter um olhar para a criança, muito assim, olhar para a criança. A gente não tem que olhar o conteúdo. Antigamente, qual era a primeira coisa? Currículo. Então, a gente olhava o currículo e aí depois a gente olhava a criança, quando olhava. Hoje não, a gente tem que olhar a criança. A gente olha a criança e a gente vê o que aquela criança precisa, o que aquela turma precisa, o que aquela faixa etária precisa. E a gente tem que contemplar o olhar da criança. Hoje em dia, se a gente não se coloca no lugar, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas essa é uma tarefa que, se você decidiu ser professor ou professora, você precisa fazer. Você precisa se colocar no lugar daquela criança. Você pode não aceitar, você pode não entender, você pode não gostar, mas você tem que se colocar no lugar daquela criança para tomar qualquer atitude. Eu percebo muito que às vezes é mais fácil você fazer o que você já está acostumada a fazer. Então é muito mais fácil você dar uma apostila, a escola ter um método de ensino apostilado, do que você criar projetos, do que você criar atividades e realmente participar ativamente ali, né? Porque, gente, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil você educar criança. É fácil porque se você ama, se você tá ali, no chão da escola com a criança, você vai participando, você vai fazendo, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Então, parece que é mais cômodo a gente continuar na apostilinha, na atividade de cópia, do que a gente tentar mudar. Parece que a gente, assim, a criança ela não vai se alfabetizar se eu não der esse tipo de atividade. E não, gente, não. Parem com essa ideia. Essas atividades, elas não educam. Elas apenas treinam. E sabe aquela coisa que a gente estudava pra prova? Que a gente se matava de estudar, a gente fazia a prova e depois a gente saía da prova e não lembrava de mais nada? Ou então vestibular, a gente se mata de estudar, faz o vestibular, nem sempre passa. É raro a gente passar no vestibular porque é muito difícil e a gente acaba esquecendo tudo, aquilo não vira conhecimento. Então, esse tipo de atividade não gera conhecimento. A gente precisa hoje pensar em atividades que sejam significativas, atividades que gerem conhecimento, que gerem interesse da criança, né? A partir do momento que ela se interessa, aí sim ela absorve aquele conhecimento e ela carrega aquele conhecimento. E aquele conhecimento é transformado no decorrer dos anos. Então fica muito mais fácil de você aprender certos conteúdos quando aquilo faz sentido pra você. Tanto que a gente brinca, né, que educação infantil é educação infantil, não é ensino infantil. Então a gente não precisa de apostila, de um monte de caderno, de nada disso. A gente precisa de educação, a gente precisa de exploração, a gente precisa de estímulo, a gente precisa de contato. É isso que a gente precisa. Eu brinco muito, que não é uma brincadeira, né? É uma brincadeira com fundo de verdade. Eu sempre falo nas minhas reuniões com as famílias, principalmente a de início de ano, que elas têm que pensar nas crianças como árvores. Sabe? Vocês conhecem a árvore da vida? Aquela árvore toda frondosa? Aquela árvore, um dia ela foi uma criança, certo? E para ela crescer e ela ser aquela árvore, com certeza ela teve que ter um bom solo, um bom adubo, uma boa rega e um bom cuidado, né? Se ela não tivesse nada disso, ela não se tornaria uma árvore tão bonita. As nossas crianças, elas são essa árvore, só que elas são essa árvore enquanto sementinha ainda, né? E nós, professores, somos o quê? Nós somos essa terra, nós somos esse adubo. Nós abastecemos com os nutrientes aquelas crianças, né? As famílias também fazem parte desse adubo, né? Mas nós fazemos parte dessa base, essa base. Se a criança não tiver essa boa base, ela não vai se desenvolver. E boa base não significa copiar milhares de lições e fazer milhares de vezes a mesma coisa. Uma boa base é uma base que faça a criança ser protagonista do seu aprendizado. Onde ela fale, caramba, eu aprendi isso, eu fiz parte disso. E aquilo não se torna um conteúdo maçante para ela, se torna algo divertido. Eu acho que é muito importante a gente saber que tudo tem a sua hora na vida de uma criança. Quem aqui já passou por um momento de desfraude, por tirar a chupeta, por entrar na escola, tudo tem o seu tempo.
né? E cada criança tem o seu tempo. Tem criança que desfralda com 2, tem criança que desfralda com 3. Tem criança que se alfabetiza com 5, tem criança que se alfabetiza com 7. E tá errado? Não está errado. Nada está errado. O importante, que eu sempre digo, é que a criança passe por essa fase, é que a criança se desfraude, é que a criança entenda que ela tem outros recursos, que ela não precisa usar fralda, é que ela entenda e que ela consiga se comunicar, é que ela entenda o que está escrito ali, que ela saiba utilizar aquilo para a vida dela, é que ela saiba se comunicar, seja escrevendo, seja falando, é esse o importante. Agora, se ela faz o A da forma certa, se ela faz o A seguindo a menininha que foi pra feira, esqueceu, voltou e foi pro outro caminho, isso não é o grande, assim, de maior importância. Isso não é maior importância. O maior importante é que ela saiba que o A existe, que o A serve para isso, para aquilo, que ele forma palavras e que ele é tão importante. É isso que é importante, né? Então, para uma educação infantil, o que a gente precisa? A gente precisa de estímulo, de exploração, de contato. A gente precisa de preparo. A criança, ela não vai conseguir sentar e pegar num lápis e fazer a letra A se ela não fizer uma atividade de circuito, se ela não escalar uma parede, um escorregador, se ela não rolar, se ela não pular para lá e para cá. Então, tudo isso vai fazer parte para que ela tenha a base para se alfabetizar. Lateralidade, equilíbrio corporal, para ela conseguir segurar, movimento de pinça. Se ela não brincar de massinha, se ela não fizer slime e bagunçar toda a casa, ela não vai aprender. Então, assim, a gente tem que parar de achar que a criança só vai aprender se ela copiar. A cópia pode servir de treino. E olhe lá. Depois que ela já foi alfabetizada, né? Se a criança falar, eu tô sentindo dificuldade de fazer o número 1, a letra A, vamos treinar? A gente pode treinar, mas não compre um caderno de caligrafia para a criança treinar. Ela pode treinar de diversas formas. A criança começa escrevendo aonde? No chão, na parede, no papel grande, com giz, com tinta. Ela não precisa escrever com lápis desde a primeira vez. Por isso você não vai mostrar para ela, não, você vai mostrar, você vai dar um caderno, você vai dar um lápis, você vai dar opções para essa criança. É isso que ela precisa. Então, o que eu tô dizendo aqui não é porque, não pode dar nenhum tipo de atividade. Você não dá nenhuma atividade impressa? Eu dou atividades impressas, mas as minhas atividades impressas, elas precisam ter um significado, elas precisam ter um sentido. Atividade de cópia e atividade de pontilhadinho, isso não existe na minha rotina, isso não existe. Se eu imprimo uma atividade é porque ela tem algum sentido, algum significado, e porque aquilo vai agregar no meu planejamento. Agora, se é só pra criança ficar ali sentada, copiando, quieta, pra mim, não vai. Então, gente, só pra finalizar esse vídeo, o que eu quero deixar bem claro é que criança precisa ser criança, criança precisa brincar. É isso que ela precisa, sabe por quê? Porque quando ela brinca, ela aprende. E se a gente pudesse aprender brincando a vida inteira, seria muito bom, não é? Não é muito mais divertido quando você aprende numa aula que foi engraçada, numa aula onde você interagiu, numa aula onde você brincou? Como adulto, eu tô dizendo nós adultos, né? A gente não absorve muito mais um conteúdo quando aquilo faz sentido, quando a gente se sente feliz? A criança também. Então, o que eu penso é que, eu sei que ela vai sair para a sociedade, ela vai ter que encarar um vestibular, sim ou não, isso aí, né? A gente tem tantas profissões hoje, as profissões do futuro que estão surgindo e que ainda vão surgir, mas enfim, a criança ela vai prestar um vestibular, ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai precisar passar por muitas coisas, eu sei, e é nosso papel também, mas ela não precisa, lá na educação infantil, ter esse tipo de aprendizagem, né? Ela pode ter aquela base e ela vai desenvolvendo isso no decorrer da vida dela. Eu quero que para os meus filhos o vestibular seja uma consequência, não um objetivo, né? Então eu acho que tá aí a diferença. Eu quero que as minhas crianças, os meus alunos, eu quero que a vida em sociedade seja uma consequência. Eu quero que eles vivam a vida. Eu não quero que eles, nossa, eu preciso aprender isso porque eu preciso viver em sociedade. Não. Eu quero que eles simplesmente vivam e sejam felizes. Esse é o meu grande objetivo, que é o que eu quero para os meus filhos e é o que eu quero para os meus alunos sempre. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu like, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.